Vamos relembrar um pouquinho essa frase do John Stott. Assim como o Espírito Santo veio sobre Jesus, equipando-o para o ministério público, agora o Espírito Santo deveria vir sobre o seu povo, equipando-o para o serviço. Equipando-o para o serviço. O Espírito Santo não só atribuiria a eles a salvação que Jesus havia alcançado através da sua morte e ressurreição, mas os impulsionaria para que proclamassem as boas novas dessa salvação pelo mundo inteiro. Vamos ler todos juntos? A salvação é dada para ser compartilhada. E Stott mesmo nos ensina, meus irmãos, que não é por aquilo que nós falamos, não é por aquilo que nós fazemos, porque vivemos numa cultura, o ocidental, de fazer. A sensação que nós temos quando vamos pregar o Evangelho é que nós vamos abrir a Bíblia e pregar o Evangelho, fazer. Não, a ideia não é essa, e nós vamos ver, espero em Deus, alcançar esse objetivo hoje. Não é aquilo que eu faço, ou aquilo que eu anuncio, mas aquilo que eu sou. Compartilhar o Evangelho é um jeito de viver dos discípulos de Cristo. Gosto muito da ideia dos meus irmãos corintianos. Vocês já viram um corintiano? Oh, misericórdia! Misericórdia, sempre tem um corintiano, um arminiano no nosso meio, as coisas acontecem. São os irmãos queridos. É isso aí, está ali, está explodindo nele a fé corintiana. Então, não tem muito a ver com o que eu falo, ou o que eu faço, mas com o que eu sou. Porque nós somos o quê? O sal da terra. Nós somos o quê? A luz do mundo. Então, compartilhar o Evangelho é algo... Hoje na escola dominical, irmãos, os irmãos pegaram no pé do presbítero, reclamando, principalmente o Julião. Depois vocês briguem com ele por mim, que às vezes a gente usa alguma palavra, que raramente acontece, e ele não entende. E raiou comigo, viu, Miguel? Falou, quando já se viu, né? Eu falei, calma. Tá bom, Julião? Compartilhar o Evangelho é inerente ao discípulo de Cristo. É inerente, Julião. Faz parte da gente. Não precisa fazer força. Não precisa pensar. Não precisa, assim, vou me preparar. Calma, naturalmente. Quem que iria nos preparar para isso? O Espírito Santo viria sobre o seu povo, equipando-o para o serviço. A pergunta, você tem compartilhado a salvação? Você tem compartilhado o Evangelho? Não respondam. Hoje em Deus eu quero ler 2 versículos. 2 versículos só. Vamos ler juntos? São 2 versículos, vocês me ajudam. Vamos lá? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor,
nada nós podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Nós nada queremos, Senhor, em nossas vidas, se o Senhor não estiver conosco. Por mais atraente que seja aos nossos olhos, Senhor, ao nosso coração, nós não queremos nada se o Senhor não estiver conosco. Por isso, nesta hora, Senhor, o nosso desejo é que o Senhor venha e nos ensine nessa noite. Tua palavra foi lida. Cremos que o Senhor Jesus, na eternidade, através do Santo Espírito de Deus, trazendo entendimento à igreja pela tua palavra, tem palavra tua para nós nessa noite, Senhor. Abençoa, Senhor, os meus irmãos nessa noite com a tua palavra. Que nós possamos ser impactados, Senhor, transformados, renovados, restaurados, reanimados, avivados pelo poder da tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que nós aprendemos com os primeiros cristãos? Vou recapitular um pouquinho o que o Tássio falou, o que o Gustavo falou. Mas o que nós aprendemos? O verdadeiro significado da conversão na vida dos cristãos. Nós temos vários entendimentos sobre conversão. Mas para aqueles primeiros discípulos, qual era o significado da conversão? E a primeira ideia que nós temos, a ideia da ruptura. Quando eu tenho consciência e sou tomado pelo Espírito Santo, me conscientizando acerca do pecado, da justiça e do juízo, o sentimento que brota na nossa mente, no nosso coração, é ruptura. Nós ouvimos o Tássio pregando sobre esse texto. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram como? Aflitos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu estou vivendo uma vida sem Deus, sem Deus. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Então, essa ruptura marca um choque de realidade. É um choque de realidade. A consciência da nossa natureza, daquilo que nós somos, de quão mal nós somos. C.S. Lewis tem uma sacada tremenda. Ele fala: você quer saber quão mal você é? Teste de C.S. Lewis. Procure fazer um bem. E na medida que você tem dificuldade para fazer o bem, você vai perceber quão mal você é. Exemplo: Sebastião, Luciane. Sebastião, ligue para o meu irmão, é o cunhado, né? Ligue para o meu cunhado. Naquela época que pegava o telefone, né? O telefone parecia que tinha o quê? Parecia aquele martelo de Thor, vocês lembram? Você ia pegar o martelo assim, puxa vida, mas eu vou ter que falar com o meu cunhado. Para dizer, Deus abençoe, feliz aniversário. Mas como é difícil. Então, nós percebemos quão mal nós somos, na medida em que percebemos quão difícil é para nós fazermos o bem. Porque a marca dos nossos dias, da igreja, é a insensibilidade.
nada nos afeta. Morreu fulano, morreu. Foi atropelado, foi atropelado. Foi assassinado, foi assassinado. Está desempregado, está desempregado. Está passando fome, está passando fome. Mas é o meu irmão. Pois é, né, irmão? Não está fácil para ninguém, né? Ou não é assim? Então, ruptura, essa consciência de quanto nós estávamos distantes e como nós precisamos caminhar em outra direção. Ruptura. Ruptura. O ser humano, quando ele ouve a mensagem do Evangelho, e ele fala para Deus, eu entendi. Ruptura. Ruptura, e vamos caminhar para... Comecei na escola dominical sobre isso. Uma dificuldade enorme nossa de entendermos isso. Entendi o meu estado, e o próximo passo qual era? O batismo. Mas o que significa o batismo, meus irmãos? Para nós, protestantes, presbiterianos, completando 160 anos, o que é o batismo? Um sacramento da igreja, claro. Afinal de contas, a igreja presbiteriana tem 7 sacramentos, não é isso? Não é? Eu só vi umas 2 cabeças falando não. Não somos católicos romanos, somos presbiterianos. 2. Obrigado, presbítero Tiago. Tiago fez assim, ó. Não é 4, é 2, né, Tiago? Tá certo. O batismo é a ceia. Mas o que é o batismo? O apóstolo Paulo fala, nós estávamos aonde? Nas trevas. E nós fomos conduzidos para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Isso é o batismo. Nós não somos mais a parte de Deus. Nós agora, Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo então é isso. Eu tive um entendimento da minha situação, do meu estado. E agora eu sou batizado em Cristo. A minha verdadeira natureza foi restaurada. Agora eu faço parte da família de Deus. Eu sou um cristão. Eu não sou mais um bandido, um traficante, um idólatra. Eu não sou mais um cara rico. Eu não sou um cara milionário. Eu não tenho mais 3 diplomas universitários. Isso não me define mais. O que me define agora é o fato de que eu fui amado por Deus e eu fui salvo. Porque na eternidade vai ter, como é que chama isso? Nível. Crente assim, crente assado assim. Não, então o batismo restaura a nossa verdadeira humanidade. Agora sim, nós podemos assim, sabe? Agora eu sou gente. Porque eu não sou mais brasileiro, nipo-brasileiro. O que eu sou agora? Cidadão da onde? Dos céus. Oscar Cullmann, na sua obra Cristo e o Tempo, ele vai falar dessa questão do já e do ainda não. Temos teólogos aqui conosco. Já e ainda não. Mas os reflexos intensos do reino de Deus, através das nossas vidas, se manifestam. A verdadeira humanidade. Por isso que eu disse, não é o que eu falo, não é o que eu faço, é o que eu sou. Sou. E o que me define? O que nos define? O que nos define? Só uma coisa. Qual é? Eu sou
um filho e uma filha amadas e amados pelo Senhor. Lá quando a gente, seu Samuel já está lá, né? 90 e pouquinhos anos. Daqui uns dias cada um de nós vai estar lá, caminhando a passos largos. E qual vai ser a nossa palavra para o eterno? Eu sou um filho amado do Senhor. Daí vamos puxar nossa capivara, né? A minha, Deus me livre. Vamos puxar nossa capivara, aquela música do Estênio Márcios, o anjo falando tudo que eu fiz, e ele vai falar assim, eu falo, olha, você esqueceu, tem outras coisinhas aí, mas olha o que está lá no final. Está tudo perdoado, pago. Batismo, conversão é isso, ruptura, batismo e mais uma coisinha muito importante, o quê? Discipulado. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Irmãos, pensem comigo. Como diz lá em Votorantim, muitas das vezes a gente se acha, e a gente se acha fácil. A gente se acha fácil. Qualquer coisinha a gente está se achando. Agora você imagine que esses irmãos, quem os estavam ensinando-os? Quem? Quem, meus irmãos? Quem? Pedro, Tiago e João. Vocês entenderam o gueri-gueri? E sabe como que isso acontecia? Sinais, prodígios e maravilhas. Cereja do bolo, azeitona da empada, Paulo. Vocês já imaginaram? Eram esses caras que ensinavam esses irmãos. E mesmo assim, qual era a resposta deles? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam e no quê? Falem para mim bem alto, irmãos. E comunhão. Comunhão. Então, no partir do pão e nas orações. Então, conversão para eles era um entendimento da natureza deles sem Cristo, ruptura, o batismo. Já não sou grego, já não sou romano, já não sou bárbaro, já não sou cita, já não sou escravo, já não sou bacana. Eu sou agora o quê? Cristão. Já não sou homem nem mulher, porque é o problema da inferioridade das mulheres, não. E nós somos o que agora? Cristãos. James K. Smith usa uma frase muito legal. Nós somos cidadãos agora da polis batismal. Vivemos aqui, ou aqui agora ainda, sob a bênção de sermos membros da polis batismal, do reino de Deus, da igreja de Cristo. E com ênfase do quê? Discipulado. Para que se tornem cada dia mais parecidos com Cristo. E quando nós estamos no culto, as liturgias, os elementos, os passos do culto nos ensinando o nosso coração. Por isso que nós podemos ter irmãos com dificuldades cognitivas, mas o coração deles está sendo ensinado e eles estão sendo cheios do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nós cremos nisso, irmãos. Nós cremos. Discipulado, então, ruptura, batismo e discipulado. Agora nós somos o povo da aliança. Estamos juntos. Estávamos à parte. Éramos sozinhos. Falava na escola dominical. Um discípulo de Cristo sozinho é pecado. Um irmão sofrendo sozinho na casa dele, como é que chama? Falem para mim. Pecado. Por que pecado? Cadê o restante dos irmãos para cuidar dele? A gente gosta muito do Salmo 137, não gosta, irmãos? Ah, eu fui moço e agora sou velho.
Nunca vi o justo desamparado e a descendência mendigar do pão. A gente não gosta desse versículo? A gente sempre ora, né? Claro que com a estante cheia, né? Com a despensa cheia. Quando algum irmão está em necessidade, como que a sua necessidade vai ser suprida? Como? Um outro irmão vai repartir. Então vamos lá? Ruptura, batismo e discipulado. Segunda coisa, karma. O significado de vida comunitária. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles tinham uma intensa vida comunitária. E olhem aqui, Timothy Keller nos ensina, a comunidade em si é uma das principais maneiras de fazermos evangelismo e discipulado, e até mesmo de termos comunhão com Deus. Traduzindo, a qualidade da maneira como nós vivemos como igreja presbiteriana do Jardim São Paulo é uma maneira muito, muito forte de proclamarmos o Evangelho. Muito, muito forte. E dizia na escola dominical hoje, tem irmãos na igreja que eu acho chato. Tem pessoas na igreja que me acham chatos. Tem irmãos no presbitério que me acham chatíssimos. Tem irmãos no presbitério que eu acho chatíssimos. E qual o problema? Vocês veem problema nisso? Prestem atenção. É isso que nos une? A minha comunhão é assim? Ou a minha comunhão com meus irmãos é assim? Eu estou unido com vocês? Qual que é o vínculo que nos une? Qual é o vínculo que nos une? Ou as nossas, como é que chama isso? Me ajudem? Afinidades. Os vínculos de afinidade, eles se dão de maneira intensa onde? Naquele pessoal que não tem batismo. Eles se juntam em grupos de afinidade. Mas nós que estamos em Cristo, nós nos unimos como? Claro, não tem problema nenhum. E a gente vai aprendendo, a gente vai amando, a gente vai aprendendo, a gente vai amando. A hora que a gente vê aquele chatinho já é maravilhoso demais. Por quê? É a qualidade da nossa vida comunitária. Porque lá fora, vamos dizer assim, para quem não tem Cristo, afinidades. Não é assim? Ou não é assim? Quem ganha tanto convive com o pessoal do condomínio, o pessoal da vila, o pessoal, afinidade, né? Afinal de contas, a gente tem que andar com gente do nosso nível, não é isso mesmo, não? É assim, mas e na igreja? Não tem problema nenhum. Não, nossos vínculos não são esses. Quais são os nossos vínculos? Cristo. Por isso que Dietrich Bonhoeffer, num dos 50 livros que todo cristão deveria ler, que é Vida em Comunhão, ele fala isso. Ele vai falar que a comunhão nossa é perfeita, porque não existe interação nossa, só existe interação com Cristo. Então, uma das principais maneiras de fazermos evangelismo e discipulado é a nossa qualidade da nossa vida comunitária. Olha o que esse cara fala, esse teólogo, Stanley Hauerwas, teólogo norte-americano. Reunir-se significa que os cristãos são chamados do mundo, de suas casas, de suas famílias, para serem constituídos em uma comunidade capaz de louvar a Deus. A igreja é constituída por um povo novo, chamado de todas as nações, para lembrar ao mundo que somos, de fato, um povo só. Reunir-se, portanto, é um ato escatológico. Vou traduzir, calma. Depois eu não quero o Julião bravo comigo. É um ato escatológico. Quando nós nos reunimos, nós estamos proclamando
a vinda do reino vindouro, da parousia, a volta do Senhor Jesus. Então nós estamos proclamando isso. Quando nós participamos da mesa, qual que é a experiência que nós temos? Nós comemos e bebemos dos elementos da ceia até que o Senhor volte. Então, quando nos reunimos como igreja, isso é um evento, um ato escatológico. Escatológico. E também um prenúncio da unidade da comunhão dos santos. Aquilo que eu havia dito. Corintiano, palmeirense, tem até santista, são bentista. Qual é o problema? Agora nós somos cidadãos do reino. E isso se dá, irmãos, 160 anos da IPB, louvado seja Deus, mas nós em Cristo estamos unidos com os nossos irmãos no mundo. No mundo. Todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor. Qual é a declaração de Abacuque? Para que a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Escapa alguma coisa? Não. Não. Essa é a ideia do nosso ajuntamento. Por isso, digressão, por isso que a gente tem que ter um pezinho com esse excesso de patriotismo de alguns irmãos, de nacionalismo. Daqui a pouco, eu vou ler um negócio para vocês, calma. Que a confissão de fé e o testemunho de vida caminham juntos. Vamos ler juntos esse? Que a confissão de fé e o testemunho de vida caminham juntos. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A qualidade de nossa vida, marcada por esperança, amor, compostura e integridade inegáveis, sempre foi pré-condição necessária ao evangelismo, mas nunca tão necessária quanto hoje. O teólogo Michael Green. Vocês me perdoem pegar o telefone para ver os WhatsApp? Não vou fazer isso não. Eu quero ler um texto para vocês. A carta a Diogneto. Prestem atenção, irmãos. Os cristãos, essa carta foi escrita por volta de 120 depois de Cristo. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem em parte alguma habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Nenhuma doutrina desta natureza deve a sua descoberta à invenção ou conjectura de homens de espírito irrequieto, nem defendem, como alguns, uma doutrina humana. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestiário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político e social. Prestem atenção. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofre como estrangeiros. Toda a terra é estrangeira para eles, uma pátria e toda a pátria uma terra. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria uma terra estrangeira. Olhe como viviam esses irmãos. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência e os recém-nascidos. Servem da mesma mesa, vida comunitária, mas não do mesmo leito. Entenderam? Encontram-se na carne, mas vivem segundo
encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam por todos e por todos são perseguidos. E assim vai, meus irmãos. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas de tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Insultados bendizem. Ultrajados prestam as devidas honras. Fazendo bem são punidos como maus. Fustigados alegram-se, como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos e os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Deem uma gulgada, carta a Diogneto. Epístola a Diogneto. Então, que a confissão de fé, aquilo que nós confessamos e o nosso testemunho caminham juntos. Juntos. A qualidade de nossa vida, marcada por esperança, amor, compostura, integridade inegáveis, sempre foi pré-condição necessária ao evangelismo, mas nunca foi tão necessário quanto hoje. Compartilhar o evangelho com pessoas próximas através dos relacionamentos. Compartilhe, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo O que o vizinho de condomínio falava desses nossos irmãos? A gente ia lá, encontrava um morador do condomínio Dueto, onde eu moro. Daí o cara falava assim, o Sebastião mora aí. O que será que o vizinho desses irmãos falaria? O que vocês acham? Gente, você conhece ele? Não vou usar eu não. O Antônio. Gente, vocês conhecem o Antônio? Que homem maravilhoso, educado, solícito, amigo. Nossa, a melhor coisa que me aconteceu, vocês sabem, né? Vizinho de apartamento é problema. Quem mora em apartamento sabe. Os de cima, os do lado é problema. Mas esse seu Antônio... ele é crente. Verdade, crente é assim. Olha só que coisa louca, né? Olha só. Vocês conhecem aquele açougueiro, o Rabi... me fale um nome judeu aí. Esse daí. Meu, que açougueiro honestíssimo. É uma coisa linda de ver. Só compro carne lá. Então... compartilhar o evangelho com pessoas próximas através do quê? Relacionamentos. Não existe ninguém melhor para mim trabalhar que o Zeferino. Meu Deus, que homem esse Zeferino. Nossa, e ele fala de Deus, e faz sentido. Porque ele troca plantão, ele faz hora extra, ele não reclama, ele está sempre agradecendo a Deus, mesmo ganhando pouco, fala que não falta nada. Olhe, que cara legal. Então, nós compartilhamos o Evangelho, não por o que fazemos, nem por aquilo que falamos, mas por aquilo que nós somos. Essa é a ideia. Era na simplicidade dos relacionamentos cotidianos que a fé era compartilhada entre parentes, amigos e vizinhos. Eu não consegui achar a pesquisa, irmãos, eu cotaço tentamos achar, que qual é a porcentagem por que as pessoas vão à igreja? Por que as pessoas vão à igreja? Irmãos, parentes, amigos, 80%. Das causas das pessoas irem para a igreja. Parentes e amigos, relacionamentos. Então,
na simplicidade dos relacionamentos cotidianos, que a fé é compartilhada entre parentes, amigos e vizinhos. Então, esses irmãos nos ensinavam isso. Tanto isso é verdade, que eles eram tão gente boa, que um dia falaram o que para eles? Vocês são muito parecidos com Cristo. E não precisava andar com o carro, com aqueles, eu amo Jesus, Jesus é o meu Senhor. Não tinha nada disso, gente. Mas eles falaram assim, vocês são muito parecidos com Cristo. Vocês sabem o que vocês são? Cristãos. Timothy Keller de novo. Comunicar-se com um amigo é muito mais natural. Essas maneiras orgânicas de evangelismo devem ser constantemente lembradas aos cristãos. Orgânico, natural. Então é muito mais fácil. Agora, pode ser mais difícil. Vamos ver por que é difícil? Ele vai nos punir agora, tá, irmãos? Uma das razões de evitarmos falar de Jesus e do Evangelho é o medo. Baseamos nosso senso de valor naquilo que as pessoas pensam de nós. Queremos parecer legais, sofisticados, modernos ou respeitáveis e assim temos todo o cuidado de não nos meter na vida de ninguém. Infelizmente, quando pensamos assim, desvalorizamos o que Deus pensa de nós. Então, por que nós não compartilhamos? Por medo. Medo. Porque há uma diferença entre aquilo que eu confesso e aquilo que eu vivo. Então, o que eu tenho? Eu tenho medo. Queremos ser legais, modernos, respeitáveis. Tenho pensado muito nisso, sabe? Nós vivemos numa pegada de socialmente aceitável e politicamente correto. Socialmente aceitável, então a gente procura saber, vamos ser socialmente aceitável, porque a gente não quer ser excluído. E politicamente correto. O pastor citou na última mensagem dele, o Congresso CEPAL, foi uma bênção, estivemos lá, e o Zé Machado conta um testemunho assim, irmãos, que me marcou muito, 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 muito. Um amigo dele falou para ele assim, como que nós podemos começar um trabalho de evangelização com jovens universitários aqui na minha faculdade? Zé falou, ore. Ele falou, eu sei, mas quais são os planejamentos, as estratégias? O Zé falou, ore. O irmão fez 10 perguntas para o Zé e o Zé respondeu as 10 de que maneira? Ore. Chegou na primeira semana de aula, ele falou, esse cara mandou eu orar. Deu o intervalo, ele dobrou o joelho na sala. Não é muito socialmente aceitável, né? Gente, dobrar o joelho e ficar orando, né? Não é uma coisa muito socialmente aceitável. E ele orando. Passou no Rio isso. Passou um moço. O que você está fazendo aí, o esquisito? Ele falou, estou orando. Orando para quê? Para que Deus me dê a oportunidade de pregar o evangelho para os universitários. Estou aqui. Ele pregou o evangelho para esse senhor. Ele levou esse moço para casa. Almoçando com a família, o moço falou assim, eu moro num abrigo, eu sou órfão. E contou aquela história que todos nós conhecemos de órfãos, tal. Os pais crentes da Igreja Batista, para terminar a refeição, pediram licença, foram no quarto, oraram. 40 minutos depois, os pais chegaram para esse moço e falaram assim, você não tem pais? E ele falou, não tenho. Você não gostaria que nós fôssemos os seus pais? Ele falou, eu gostaria. Essa família adotou esse homem. Esse homem hoje, ele evangelizou toda aquela região. Esse que se converteu. E ele hoje é diácono da igreja, a família é abençoada, porque o amigo do Zé fez o quê? O que ele fez? Orou. Pegou uma escola, dobrou o joelho e fez o quê? Orou. Todo mundo que passava lá achou ele o quê? Esquisito, mas um não achou. E um creu. E um hoje está com o nome aonde? No livro da vida. Salvo em Cristo Jesus.
Mas nós não falamos do Evangelho por medo. Não é legal. 5. Que os frutos são marca na vida dos discípulos de Cristo. Vamos repetir? Que os frutos são marcas na vida dos discípulos. São marcas, irmãos. E o Senhor fazia o que? Vamos ler juntos? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, em nome de Jesus, foi só para aquele tempo? Foi. Foi só para aquele tempo? Não. O mesmo Deus providente que encheu o coração daqueles homens e mulheres para viverem uma vida cheia dele, é o mesmo Deus providente hoje. É o mesmo Deus. Detalhe aqui, entre nós, a mesma turma tortinha que era naquele tempo, somos nós tortinhos hoje. Igual que nem, como diz lá em Votorantim. Devemos olhar para a vida desses primeiros cristãos e nos inspirar e orar pedindo a Deus o quê? A mesma bênção. A mesma bênção. Irmãos, não tem alegria maior para a vida de um discípulo. É você compartilhar o Evangelho. E num culto público, você vê aquela pessoa falando assim: eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Não existe, irmãos. Não existe emoção maior, riqueza maior, alegria maior do que você contemplar que o Evangelho que saiu da sua boca não voltou vazio, encontrou um coração ávido e a pessoa teve a vida dela transformada. O que eu vou levar para casa? É uma oração. Quero que vocês orem comigo. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, a despeito de todas as minhas fragilidades, me use para compartilhar as boas novas do Evangelho. E me conceda a alegria de ver a Tua salvação na vida das pessoas. Guardem essa oração e orem ela, crendo. Senhor Jesus, a despeito de todas as minhas fragilidades. O pastor Gustavo sempre nos ensina, pecadores perdidos e nós, louvado seja Deus, pecadores salvos. Com todas as nossas fragilidades, me use, Senhor, para compartilhar as boas novas do Evangelho. E mais, me conceda a alegria de ver a Tua salvação na vida das pessoas. A alegria, irmãos. Nós temos que começar o nosso ano, o ano na igreja, com o nosso coração cheio de esperança. Senhor, no final do ano, nós queremos, em nome de Jesus, muitas vidas reconhecendo que Jesus é o Senhor da vida delas, se batizando, crendo, sendo transformadas. Nós temos que. E quando isso não acontece, irmãos, nós temos que, sabe fazer o quê? Chorar, lamentar, pedir perdão, pedir misericórdia, mas não achar isso normal. Nós não podemos achar isso normal. Nós não podemos, porque diz o texto que o Senhor acrescentava-lhes como? Dia a dia os que iam sendo salvos. Por isso termino com a oração de Abacuque. Se tem Abacuque, vou citar de novo. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Então a nossa oração nesse nosso tempo é orar para que Deus derrame avivamento nas nossas igrejas,
Que Deus coloque consciência de pecado, desejo por santidade, e que a nossa confissão de fé e o nosso testemunho se equalize, para que aquilo que a gente fala tenha ressonância na nossa vida. Gosto demais da ideia dos pais da igreja. Nós, pastores e presbíteros, nós somos sacramentos vivos de Cristo no meio da igreja. Irmãos, em nome de Jesus, se vocês não verem Cristo na minha vida, tem coisa errada comigo. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de ser presbítero de vocês. Se vocês não verem Cristo Jesus na vida dos presbíteros e dos pastores dessa igreja, eles não são dignos de pastorearem vocês. Não são dignos. Nós somos sacramentos vivos de Cristo no meio da igreja. Vocês têm que ver Cristo nas nossas vidas. Se vocês não verem Cristo nas nossas vidas, vocês vão ver aonde? Pergunta objetiva, aonde? Pensem nisso, meus irmãos, Deus os abençoe.